Hoje a gente vai falar especificamente da função da circulação humana. Para que serve o sangue? Só que antes da gente explicar como que é a circulação humana, a gente precisa ter uma noção de como é formado o tecido sanguíneo. Se nós pegarmos, por exemplo, o sangue humano e submeter a um processo de centrifugação, que é o submeter ele numa máquina que gira numa velocidade muito rápida, passando aí de 10.000 RPMs, o sangue acaba dividindo em duas fases. Essa fase mais densa é a fase onde ficam as hemácias e os outros elementos celulares. E essa parte mais amarelada é a parte que chamamos parte plasmática do sangue, ou seja, a matriz extracelular. Agora vamos observar isso esquematicamente para a gente discutir um pouco mais da composição desses elementos. Então a parte amarelada, como eu disse, é o plasma sanguíneo. No plasma sanguíneo existem inúmeros nutrientes que são produto da digestão, água, cerca de 90%, mais 8% de proteínas que estão divididas entre hormônios, proteínas da digestão, anticorpos, excretas, sobras metabólicas dos diferentes destinos celulares. A gente percebe também alguns gases dissolvidos, gases sem função metabólica, como nitrogênio e hidrogênio, que a gente acaba inspirando da atmosfera também, mas também boa parte do gás carbônico, que é liberado no metabolismo celular. A parte mais densa, mais avermelhada, ela é formada pelos elementos celulares. Existem três tipos de células que compõem o tecido humano. As plaquetas ou trombócitos, que são na verdade fragmentos celulares anucleados, envolvidos com o processo de coagulação e cicatrização. Os glóbulos brancos ou leucócitos são as células brancas envolvidas em processo de defesa e produção de anticorpos, e o protagonista dessa aula, no caso os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias. As hemácias são extremamente importantes, porque são elas que transportam os gases. E a função do sistema circulatório humano literalmente é entregar a encomenda celular para que ocorra o metabolismo celular. E essa encomenda celular é os nutrientes, que seguem dispersos no plasma, e os gases, no caso o oxigênio, que segue ligado nessas células vermelhas. Vamos dar uma olhada, esquematicamente, num glóbulo vermelho ampliado. Então o glóbulo vermelho tem basicamente esse aspecto. É uma célula achatada, em forma de rosquinha, é uma célula anucleada também. As nossas medulas ósseas produzem essas células em uma quantidade muito grande. Então, no indivíduo adulto masculino, a quantidade dessas células por ml de sangue passa de 5 milhões. E a coisa mais importante que a gente precisa citar, característica da composição dessas células, é uma proteína especial chamada hemoglobina. Então, uma única hemácia apresenta várias hemoglobinas. Na verdade, a hemoglobina não é uma proteína, ela é um complexo proteico formado por 4 cadeias polipeptídicas que se arranjam em forma de vaso. Aqui não está representado, mas essa trama polipeptídica alinha 4 domínios férricos. Isso mesmo, essa é a única proteína do corpo que recebe ferro em sua composição. E o ferro vai exercer um papel muito importante. É como se ele atraísse o oxigênio no transporte, funcionando como um verdadeiro ímã. O coração trabalhando, de acordo com o ciclo cardíaco, como nós discutimos na aula passada, vai fazer com que essas hemácias transportem, graças à hemoglobina, a encomenda celular, oxigênio e gás carbônico para ser liberado no pulmão. Agora vamos ver como é que isso acontece? Então está aqui o modelo esquemático da circulação humana. Coração como centro, esse arranjo de vasos sanguíneos está representando o corpo e esse outro arranjo os pulmões. Então, didaticamente, a circulação humana é dividida em duas circulações. A grande circulação, que é o caminho do sangue que sai do coração, vai para o corpo e retorna para o coração. Ela é chamada grande circulação, circulação maior ou ainda circulação sistêmica, porque o percurso que esse sangue bombeado para o corpo todo percorre é muito maior. Ele vai entregar o oxigênio para todas as partes, para todos os sistemas, daí inclusive o nome sistêmica. A circulação menor é o caminho do sangue que sai do ventrículo direito, vai para o pulmão, troca gases e retorna para o átrio esquerdo do coração. Pequena circulação porque esse caminho é menor, envolve só o bombeamento de sangue para a região pulmonar e o retorno para o coração. Ela é também chamada circulação menor ou ainda circulação pulmonar. Só que essas circulações, elas acontecem ao mesmo tempo.
a cada ciclo cardíaco, como nós vimos nas aulas anteriores. Ou melhor dizendo, a cada sístole ventricular, o sangue é bombeado para ambos os circuitos e retorna para o coração. Mas o que está acontecendo aqui? Por que ocorre essa troca gasosa de oxigênio por gás carbônico? A resposta é metabólica e envolve uma organela celular muito conhecida de todos, a mitocôndria. Se nós ampliarmos a mitocôndria esquematicamente e tentar entender o que acontece no metabolismo mitocondrial, a gente logo chega à conclusão da importância do oxigênio. Então, esse oxigênio trazido pelas ramificações da artéria aorta, eles são entregues aqui, para as células, adentram as membranas e vão ser utilizados aqui na respiração celular. A glicose, bem como outras unidades constituintes de nutriente, apesar que a glicose é o nutriente preferido, que ele é o mais energético, também entra como combustível. Comburente oxigênio, combustível glicose. O que vai acontecer aqui é um processo de combustão, que envolve a oxidação desses elementos para a produção de energia. A energia é produzida e armazenada na forma de ATP e tem uso em diversas atividades celulares, incluindo o próprio metabolismo da célula. Acontece que junto com a produção de energia, acontece a produção de dois subprodutos sem serventia. O gás carbônico, que deve ser descartado, porque o gás carbônico em excesso, se acumulado no corpo humano, altera o pH, o sangue ficaria mais ácido, modificando a atividade de proteínas e complicando inúmeros processos químicos do corpo. Então ele precisa ser descartado. É por isso que a hemácia segue transportando oxigênio, entrega esse oxigênio para a célula e recolhe o gás carbônico de volta para o coração. É como se ele chegasse no coração e agora pela artéria pulmonar ganhasse impulso para ir para o pulmão, que vai ser o órgão que será o responsável pelo descarte desse subproduto. A água é importante, mas em excesso não. Se essa água não fosse descartada, nós incharíamos indefinidamente. Se parar a produção de energia, a gente morre. Então, teoricamente, essa água é descartada não apenas nas vias urinárias, mas também é descartada através da expiração, na forma de vapor, e também pela pele, nas glândulas sudoríparas. Destaque para o sangue, mais uma vez, que leva a água para os locais específicos de descarte, seja via urinária, seja glândula sudorípara, ou seja, expiração pulmonar. E aqui, nesse momento de troca gasosa pulmonar, o que está acontecendo? Está acontecendo um processo conhecido como hematose. Então, a hematose é literalmente a troca gasosa do pulmão. É uma troca gasosa que funciona de maneira oposta à troca gasosa nas células. Enquanto as hemácias entregam oxigênio para o metabolismo celular e recolhem o gás carbônico, agora essas mesmas hemácias, ou parte desse gás carbônico, como eu já disse, que segue dissolvido no plasma sanguíneo, o que vai acontecer agora é a entrega desse gás carbônico para o pulmão, que será descartado pela expiração e a captura, o sequestro do oxigênio atmosférico. Então vamos ampliar esquematicamente o momento dessa troca gasosa para a gente compreender um pouco mais sobre a hematose. O que está acontecendo nesse momento de troca gasosa é o uso de uma estrutura conhecida como alvéolo pulmonar. Quando nós inspiramos, ele incha e quando nós expiramos, ele esvazia, promovendo em parte o movimento da caixa torácica. No alvéolo pulmonar, formado por uma pele extremamente fina, chegam inúmeros vasos sanguíneos. Então esses vasos sanguíneos que a gente está vendo chegando com o sangue rico em gás carbônico, eles são ramificações da artéria pulmonar. São vasos tão finos, que a dimensão desses vasos é inferior a um fio de cabelo. Daí o nome, capilar sanguíneo. Então o capilar sanguíneo, ele encosta a sua parede na parede do alvéolo pulmonar e neste momento o sangue tem a oportunidade de entregar para o interior do alvéolo gás carbônico para ser eliminado na expiração e o oxigênio, por sua vez, passa para a corrente sanguínea, rapidamente se liga à hemoglobina das hemácias e segue através dessas vênulas que vão se confluindo, formando as veias pulmonares que vão chegar lá no átrio esquerdo, terminando a pequena circulação. Aqui é como se eu ampliasse essa região esquematicamente aqui. Então a gente percebe um vaso sanguíneo, que é o capilar, e as hemácias seguindo literalmente enfileiradas, umas atrás da outra. Aqui seria a parede do capilar e aqui seria a parede do alvéolo. A hemácia chega aqui carregada de gás carbônico, entrega esse gás carbônico e consegue atravessar essa parede fina e é expirado pelo bronquíolo. Ao passo que o oxigênio, oriundo da inspiração, passa para a corrente sanguínea e se liga para essas hemácias, seguindo o percurso para fechar o circuito.
Então, duas coisas a gente precisa entender para fechar essa aula. Dois mitos que às vezes surgem na cabeça do aluno de ensino médio. Primeiro mito, nós não temos duas circulações. É apenas uma circulação, só que essa circulação é dividida didaticamente em dois circuitos, justamente para a gente entender a troca gasosa celular e pulmonar. Mas a cada sístole ventricular elas acontecem ao mesmo tempo. E o segundo mito que a gente precisa desconstruir é que nós não temos dois sangues. Não existe um sangue arterial e um sangue venoso, um sangue rico em oxigênio e um sangue rico em gás carbônico. Na verdade, nós estamos falando de um único sangue. Só que ora as hemácias estão transportando oxigênio, ora as hemácias estão transportando gás carbônico. Tudo depende para onde elas estão indo ou de onde elas estão voltando.